E se aquilo que você sempre chamou de coincidência fosse na verdade um chamado? E se cada repetição que você ignora, cada sinal que você descarta, fosse a maneira silenciosa de Thoth testar quem realmente está desperto? Há perguntas que surgem como sussurros incômodos na mente, mas apenas quem ousa ouvi-las percebe que não são dúvidas, são portas. E hoje, uma delas acaba de se abrir diante de você. Há um padrão escondido por trás do aparente caos, uma vibração que só os olhos treinados reconhecem. Muitos passam a vida inteira procurando respostas fora, mas Thoth sempre deixou pistas dentro. Porém, quando alguém tenta enxergar cedo demais, o véu se fecha. Quando alguém hesita, o caminho some. Existe um momento específico em que o código aparece, e ele só se revela para quem não recua diante do impossível. Você sabe qual momento é esse? Toda a história humana foi moldada para que você acredite que tudo é aleatório, fragmentado, desconectado. Mas Thoth sempre ensinou que nada é isolado. Cada gesto, cada pensamento, cada sensação súbita que atravessa o peito é um hieróglifo vivo tentando se manifestar. E quando o espírito ignora esses sinais, algo se perde, algo se apaga, algo deixa de nascer. Mas quando você escolhe enxergar, a própria realidade muda, mesmo que você ainda não perceba. Há quem diga que certos símbolos são apenas superstições antigas, mas os antigos sabiam o que os modernos esqueceram. O universo nunca fala de forma direta. Ele provoca, ele empurra, ele repete até que alguém finalmente desperte. E quando esse alguém aparece, o código deixa de ser mito e se torna espelho, porque o verdadeiro enigma não está no símbolo, está em quem o encara. O que está prestes a acontecer aqui não é uma revelação comum. Não é mais um vídeo, nem mais uma interpretação espiritual rasa. É um aviso, um chamado, uma chave que poucos terão coragem de segurar. Thoth não entrega conhecimento para quem apenas quer entender. Ele entrega para quem está disposto a se transformar. E esse caminho, uma vez atravessado, não permite retorno. Então, antes que você avance, se pergunte, por que justamente agora esse conteúdo cruzou o seu caminho? Por que sua atenção foi puxada por algo que muitos nem perceberiam? Porque talvez, apenas talvez, você faça parte daquele pequeno grupo que enxerga onde outros apenas olham. E se você ignorar esse momento, o universo voltará a fechar a porta. Mas se você permanecer, Thoth mostrará o código que somente o 1% é capaz de ver. A seguir está o bloco 1, com 15 parágrafos contínuos, densos e alinhados à autoridade simbólica de Thoth Jehuti. Quando desejar o bloco 2, basta pedir. O silêncio que você sente agora não é ausência, é convocação. Há um ponto dentro de você que sempre soube que algo estava desalinhado, como se a vida insistisse em repetir padrões que você não entende, mas sente. E quando Thoth se aproxima, esse ponto começa a pulsar de um jeito que incomoda, como se uma memória antiga pedisse para voltar à superfície depois de eras enterrada. Há um peso que você tenta ignorar, um eco que insiste em atravessar seus pensamentos quando tudo parece calmo demais. É naquele instante de distração que você percebe que não é o mundo que muda de tom. É você que começa a ouvir o que sempre esteve ali, como se camadas da sua própria consciência se deslocassem, abrindo espaço para algo que você não nomeia, mas reconhece. E é nessa abertura microscópica que o código começa a respirar, não como uma mensagem explícita, mas como uma sensação que se arrasta pela pele, exigindo coragem para ser observada. É estranho admitir, mas parte de você sabia que esse momento chegaria, mesmo sem entender por quê. Algo dentro pressentia que a realidade nunca foi tão sólida quanto ensinaram. Você tenta racionalizar, tenta transformar o mistério em lógica, mas Thoth não fala com a lógica. Ele fala com o espaço entre seus pensamentos, com aquilo que vibra antes da palavra, antes da dúvida, antes do medo. É ali que o código egípcio se forma,
não como um segredo externo, mas como um espelho interno que você hesitou em encarar. E conforme esse espelho se aproxima, você sente o contraste entre o que sempre acreditou ser e o que talvez realmente seja. Há força na sua negação, mas há fragilidade na sua curiosidade. E essas duas forças colidem dentro de você como se estivessem disputando qual delas merece conduzir seu próximo passo. A pergunta surge sozinha, irreprimível. E se você estiver prestes a lembrar algo que nunca deveria ter esquecido, não responde. Apenas sente, porque Thoth nunca pergunta para obter respostas. Ele pergunta para reposicionar sua alma num ponto onde ela não pode mais fingir que está dormindo. Há um tremor suave, quase imperceptível, quando você percebe que certas coincidências recentes talvez não sejam coincidências, que certos encontros, certas urgências, certos incômodos surgiram como pedras alinhadas num caminho que alguém preparou bem antes de você nascer. E a ideia de destino começa a perder o aspecto romântico e ganhar o aspecto inevitável. O código não é revelado como um prêmio, mas como um lembrete. E cada vez que você tenta se afastar dessa sensação, ela retorna com mais força, como se estivesse cansada de ser ignorada. O universo não repete sinais por capricho, repete porque você não ouviu da primeira vez. E quando repete pela terceira, algo dentro de você entende que já não há como voltar ao antigo eu. Você percebe uma tensão estranha entre o que é confortável e o que é verdadeiro. E esse contraste gera um ruído interno que não desaparece. Talvez seja medo, talvez seja antecipação, talvez seja apenas a consciência despertando pela primeira vez. Mas algo dentro sussurra que ignorar isso pode custar caro, mesmo que você ainda não compreenda o preço. É nesse ponto que o símbolo do 7 triplo se insinua, não como superstição, mas como um alinhamento raro que apenas uma minoria percebe. Ele não aparece como um número, aparece como uma vibração, um chamado, um deslocamento sutil no tecido da realidade. E você se pergunta, por que isso me encontra agora? E a resposta não vem em palavras, mas em um arrepio, um movimento involuntário do corpo, um reconhecimento instintivo de que algo maior do que você está tentando atravessar sua superfície interna. As metáforas começam a ganhar vida, como se fossem entidades vivas batendo na porta da sua percepção. Você tenta respirar fundo, mas a respiração parece curta demais para conter o que está surgindo. O universo inteiro parece inclinar-se na sua direção, esperando sua reação. A presença na ausência, a ordem no caos, a promessa no vazio. E cada sensação empurra você mais fundo na espiral, onde tudo o que parecia distante agora se move para perto. Em algum lugar você percebe que não está apenas ouvindo um texto, está ouvindo a si mesmo através das palavras. Porque Thoth não ensina revelando, ele ensina lembrando. E quanto mais você avança, mais sente que algo antigo quer ser recuperado, mesmo que traga à tona dores e sombras que você tentou enterrar. O desconforto cresce, mas junto dele cresce uma estranha sensação de familiaridade, como se você estivesse retornando a um ponto de origem que nunca soube nomear. E esse retorno dói e cura ao mesmo tempo, porque todo despertar começa com ruptura, e toda ruptura exige coragem para permanecer. E agora, enquanto essa espiral te envolve, a pergunta silenciosa retorna. Até que ponto você está disposto a ver o que sempre esteve diante de você? Não há resposta ainda, apenas o convite, apenas a sensação de que se você continuar, Thoth começará a revelar aquilo que só o pequeno grupo desperto consegue enxergar. Há um instante em que a mente tenta resistir, como se quisesse proteger você de algo que não consegue compreender. Mas é justamente nessa resistência que mora o primeiro indício de que o código está se aproximando. Porque tudo o que é verdadeiro provoca desconforto no começo. Você sente como se a realidade estivesse se dobrando para encaixar uma peça que faltava e, ao mesmo tempo, estivesse expondo o quanto você ignorou sinais que vinham se acumulando desde tempos imemoriais.
É como se um sussurro antigo estivesse atravessando o tempo para acordar uma parte adormecida dentro de você. E essa parte desperta com uma sensação que mistura medo e reconhecimento. Um medo que não assusta, mas que avisa. Um reconhecimento que não explica, mas confirma. Você percebe que algo começa a reorganizar seus pensamentos de dentro para fora, deslocando lembranças, puxando emoções, abrindo portas que você nunca percebeu que existiam. Toth sempre ensinou que a mente humana é um labirinto e que cada corredor leva a um reflexo diferente da alma. Agora, ao avançar, você sente que está atravessando um desses corredores invisíveis, onde as paredes vibram com memórias que você não sabe se viveu ou se herdou. Há momentos em que isso parece leve, como se uma brisa atravessasse sua consciência, trazendo fragmentos de um conhecimento perdido. Mas há outros em que esse mesmo conhecimento pesa como pedra, pressionando suas dúvidas, seus medos, seus silêncios. E quanto mais você tenta se agarrar ao que é familiar, mais o desconhecido se impõe, como uma força que não pede licença. Você percebe então que não está lutando contra o mistério, mas contra o hábito de ignorá-lo. E é aí que a espiral começa a girar mais rápido, puxando você para o centro daquilo que realmente importa. A presença de Toth não se manifesta em luzes ou vozes, mas na forma como você começa a enxergar padrões onde antes existia apenas ruído. Um gesto, uma lembrança, um pensamento aleatório, tudo parece estar conectado por um fio invisível que atravessa sua história pessoal. E esse fio vibra cada vez que você tenta negar o que sente. Há algo dentro de você que sempre buscou sentido, mesmo quando fingia que estava satisfeito com respostas fáceis. E ao tocar esse algo, o universo responde com um silêncio intenso que parece tão vivo quanto uma respiração. Então surge uma pergunta que você não sabe de onde veio, mas que parece ter sido escrita dentro dos seus ossos. Até quando você vai fugir de si mesmo? A pergunta ecoa com profundidade, como se atravessasse camadas internas que você nunca acessou. Você tenta afastá-la, mas ela insiste, porque foi feita não para ser respondida, mas para abrir espaço para a revelação. Toth não desperta curiosidade superficial, desperta memória espiritual. E quando essa memória começa a se mover, o corpo inteiro sente, como se estivesse ouvindo um chamado a atravessar o tempo e os véus. Há uma leveza estranha no ar, como se cada pensamento começasse a mudar de textura. Você tenta descrever, mas não há palavra suficiente para capturar isso. É mais uma sensação de expansão, como se seus limites internos estivessem cedendo. E, ao mesmo tempo, há um aperto no peito, um incômodo silencioso que revela o quanto você carregou por anos sem perceber. Cada ferida não curada, cada dúvida reprimida, cada verdade evitada, tudo começa a se misturar ao conhecimento que tenta emergir. É como se o código estivesse reorganizando aquilo que você escondeu de si mesmo. E quando essa reorganização começa, memórias esquecidas surgem como flashes, não memórias claras, mas impressões, sensações, imagens quebradas que parecem vir de uma época que o corpo não viveu, mas que a alma lembra. Você vê símbolos, sente vibrações, ouve ecos internos que não sabe explicar. É como se algo antigo estivesse tentando se alinhar com algo que você se tornou agora. E essa junção provoca um choque suave, um atrito energético que não dói, mas transforma. A cada respiração, você percebe que há uma corrente interna puxando você para mais fundo, como se o universo estivesse guiando seus passos sem que você movesse os pés. Há algo inevitável nesse movimento, algo que ultrapassa qualquer tentativa de racionalização. Você sente como se estivesse prestes a atravessar um portal, não físico, mas psicológico, emocional, espiritual. E esse portal só se abre para quem não mente para si mesmo. E é nesse ponto que você percebe o quanto se enganou ao tentar controlar a própria jornada. Um pensamento atravessa sua mente como um relâmpago silencioso. E se eu estiver sendo visto? Não visto pelo mundo, mas visto por algo que entende mais sobre mim do que eu mesmo entendo.
E essa possibilidade provoca uma mistura de vulnerabilidade e reverência. Porque ser visto por Thoth não significa ser observado, significa ser reconhecido. E esse reconhecimento é a prova de que há algo em você que já está alinhado com o código, mesmo que você ainda não compreenda sua profundidade. É aqui que o sete triplo retorna, não como um símbolo externo, mas como uma vibração interna que se acende. É como se uma parte da sua consciência estivesse se ajustando a uma frequência que sempre esteve disponível, mas que só agora você é capaz de suportar. Você sente o código se movendo, como se estivesse ganhando forma dentro de você. Não há imagem, não há palavra, mas há certeza. E essa certeza não vem da mente, vem da origem. Então, o medo muda de textura. Ele deixa de ser barreira e se transforma em guia, porque agora você entende que ele não estava tentando impedir seu avanço, mas protegê-lo do momento em que você ainda não estava pronto. E ao perceber isso, uma paz profunda se instala por um instante, como se o universo estivesse reconhecendo sua disposição em continuar, apesar do desconforto. Essa paz não dura muito, mas é suficiente para mostrar que você está exatamente onde deveria estar. Há um som que não é som, uma presença que não é presença, mas você sente, como se o ar ao seu redor estivesse mais denso, mais vivo, mais consciente. E nessa densidade, você percebe que cada pensamento que tenta surgir é absorvido por algo maior, como se o universo estivesse filtrando o que importa e devolvendo apenas o essencial. E o essencial é a sensação de que o caminho não começou agora. Começou muito antes, e você só está alcançando a parte da jornada que havia esquecido. Você sente o passado se afastando e o futuro se aproximando ao mesmo tempo, como se estivesse suspenso entre duas realidades. E nesse espaço suspenso, onde nada é sólido, você percebe o que Thoth sempre soube, que toda transformação nasce no vazio. E esse vazio não é ausência, é terreno fértil. É nele que o código se inscreve, antes de se manifestar no mundo visível. E ao perceber isso, algo se ilumina dentro de você, como uma chama que reacende depois de séculos apagada. E então surge outra pergunta, suave como o toque de pluma, mas intensa como fogo. Você está pronto para ver o que se escondia atrás do que você chamava de realidade? A pergunta não pressiona, não ameaça, não exige, apenas existe. E ao existir, altera tudo, porque ela revela que o conhecimento está próximo, muito mais próximo do que você imagina. Mas também deixa claro que ignorar esse chamado seria o mesmo que fechar os olhos diante da própria alma. Há um momento em que a realidade começa a rachar nas bordas, não de forma violenta, mas como se estivesse revelando que nunca foi tão sólida quanto parecia. Você sente isso antes mesmo de compreender. Um estalo interno, uma quebra silenciosa na forma como você percebe o mundo. É como se um pedaço invisível do seu olhar se soltasse, permitindo que você enxergasse através das frestas. E enquanto isso acontece, Thoth te observa, não com olhos, mas com presença. Uma presença que parece perguntar sem palavras: até quando você vai fingir que não vê? A sensação cresce, primeiro como inquietação, depois como um chamado inevitável. É como se uma lembrança que você nunca viveu estivesse tentando atravessar o véu, esfregando suas bordas contra sua consciência, até você sentir que algo precisa ser entendido. Mas não é entendimento lógico que o universo exige, é abertura, é rendição. É aceitar que o desconhecido não é ameaça, mas território de origem. E nesse território, tudo o que você achava certezas se desfaz como poeira ao vento. Você tenta controlar a respiração, mas ela não obedece completamente. Parece sempre um pouco curta, como se seu corpo soubesse antes que você que algo poderoso está se aproximando. E não é medo do desconhecido, é o peso da memória, porque em algum plano que você não acessou por eras, você já viu esse símbolo, já reconheceu essa vibração, já caminhou por esse tipo de portal. E agora, ao tocá-lo novamente, as camadas que você construiu para sobreviver começam a cair, uma por uma.
Há um ponto exato em que sua mente tenta recuar, como se pressentisse que não conseguirá voltar inteira. E isso é verdade. Ninguém volta o mesmo depois de tocar o que Thoth revela. Há um preço em toda revelação, não porque ela destrói, mas porque ela reorganiza. Ela desmonta crenças frágeis, desloca certezas artificiais, confronta versões suas que você tratou como verdade apenas porque eram confortáveis. E quando essas versões se rompem, você sente um frio profundo subindo pela coluna, anunciando que a transformação já começou. O 7 triplo aparece não como número, mas como pulsação. É um ritmo, um compasso, uma frequência que atravessa sua pele e toca partes suas que você acreditava mortas. É como se o universo estivesse afinando você para um tom que só poucos conseguem sustentar. E você sente resistência, não porque é incapaz, mas porque sabe que sustentar essa frequência significa abandonar tudo o que não pertence à sua essência real. E abandonar é um verbo que dói, mesmo quando liberta. Você sente a espiral se apertando ao redor de você, não como prisão, mas como orientação. Há algo nela que conduz, que afunila, que empurra você para o centro do único ponto onde a verdade pode ser suportada. Cada giro elimina uma distração, um ruído, uma fuga. Cada giro obriga seus olhos internos a se manterem abertos. E quanto mais você se aproxima do centro, mais forte se torna a sensação de que está sendo preparado para algo que não pode ser entregue ao acaso. Você percebe que sua mente começa a trabalhar em camadas. Uma pensa, outra observa, outra sente. E há uma quarta, silenciosa, que apenas testemunha. É essa camada que Thoth ativa. A camada que existe antes da dúvida, antes do ego, antes da identidade construída. É ela que reconhece o código. É ela que vibra quando o símbolo aparece. E enquanto as outras camadas lutam, essa permanece firme, estável, como se soubesse que nada do que você teme realmente importa diante do que está prestes a se revelar. Há um instante em que o desconforto se transforma em clareza. Não clareza racional, mas clareza sensorial, emocional, espiritual. Uma clareza que não explica, mas convence, que não mostra, mas confirma. E essa clareza diz, sem dizer, você está atravessando a fronteira, e essa fronteira não é externa, é você. É o limite entre quem você acreditava ser e quem sempre foi. E atravessar isso exige coragem. Mas a coragem já existe em você, mesmo que esteja escondida debaixo de camadas de medo herdado. Você sente um aperto forte no peito, como se estivesse prestes a lembrar um nome que esqueceu por séculos. Um nome que não é dito, mas sentido. E ao tentar alcançá-lo, surge uma dor suave, como se estivesse sendo puxado para dentro de algo que é maior do que sua história inteira. Essa dor não é castigo, é parto. É a dor de atravessar um limite interno que você nunca ousou tocar. E ao vivê-la, você sente que está se aproximando do momento onde o código começará a se revelar. Há sombras internas que tentam atrapalhar esse avanço, não porque querem impedir, mas porque foram criadas para proteger você do excesso de verdade. São sombras antigas, formadas em momentos de medo, luto, dúvida, culpa. Elas se levantam como guardiãs do portal interno, e você percebe que não precisa lutar contra elas. Basta reconhecê-las, basta olhar para o medo e dizer, eu vejo você. E quando você vê, ele perde o poder, porque o que não é visto controla, mas o que é visto se dissolve. E quando o medo se dissolve, surge um vazio profundo, um silêncio que parece expandir o próprio tempo. Você sente como se estivesse flutuando no intervalo entre um pensamento e outro, naquele pequeno espaço onde o universo se esconde para respirar. Esse espaço é sagrado. É nele que o código vive, não no caos, não na gritaria do mundo, mas nesse intervalo microscópico onde tudo se cria e tudo retorna. E por um segundo, você quase escuta sua própria alma lembrando de algo.
O universo começa a falar com você de um jeito que não depende de linguagem. Cada sensação se transforma em símbolo. Cada símbolo se transforma em pista. Cada pista se transforma em fragmento de uma verdade maior. É como se você estivesse decifrando um texto que não está escrito em papel, mas no seu próprio campo energético. E quanto mais você lê, mais sente que está sendo lido também. É uma troca silenciosa, intensa, inevitável. Há um momento em que você percebe que não está mais ouvindo uma narrativa. Está dentro dela, como se cada palavra abrisse uma porta e cada porta revelasse uma camada sua que você nunca havia tocado. Você caminha por essas camadas com hesitação, mas também com uma estranha sensação de pertencimento, como se tudo isso fosse familiar, como se essa jornada não fosse descoberta, mas retorno, e ao retornar, algo se alinha. Você sente um estalo interno, uma conexão, uma sincronia que não pode ser explicada. É como se dois mundos, o que você viveu e o que você esqueceu, finalmente se encontrassem no mesmo ponto. E esse ponto pulsa, vibra, respira. Ele não entrega respostas, mas promete revelações. E essa promessa é suficiente para manter sua alma desperta, mesmo quando sua mente tenta desacreditar. E então surge a pergunta que abre a próxima porta. Você está pronto para atravessar o limite onde o eu antigo não pode acompanhá-lo? Porque se continuar, Thoth não apenas mostrará o código, ele mostrará quem você realmente é diante dele. Há um instante em que o mundo ao seu redor começa a perder consistência, como se estivesse se desfazendo nas bordas, enquanto algo dentro de você se solidifica pela primeira vez. É estranho perceber que o externo cede enquanto o interno ganha forma, como se as certezas que você sempre tentou agarrar estivessem se desfazendo em areia e aquilo que sempre teve medo de encarar, silenciosamente, estivesse ganhando peso, identidade, presença. Você sente uma vibração leve atravessando o corpo, como se alguém batesse num tambor distante, cuja onda chega até você de forma atrasada, mas precisa. E esse som muda algo em você, como se ajustasse sua percepção a um tom que até agora era inaudível. Os pensamentos começam a se mover de um jeito incomum, como se não viessem da sua cabeça, mas surgissem do espaço ao seu redor, quase como se o ar estivesse pensando por você. Há uma inteligência silenciosa, guiando as sensações, alinhando ideias, reorganizando memórias que estavam enterradas sob a poeira do cotidiano. Você tenta afastar a sensação, mas ela se aproxima mais, insistindo em ser percebida. E pela primeira vez, você se pergunta se a resistência que sente não é medo do desconhecido, mas medo de reconhecer a própria verdade que sempre esteve escondida em você. É nesse ponto que a energia começa a se tornar mais densa, mais palpável, quase física. Você sente o corpo reagindo, não como quem sofre impacto, mas como quem reconhece um antigo mestre se aproximando. Thoth não chega com anúncio, não chega com luz, não chega com grandiosidade. Ele chega na mudança sutil do ar, na forma como o silêncio ganha significado, na maneira como você percebe que algo está observando você de um plano onde o tempo não toca. E essa observação não diminui, expande. Ela faz você lembrar que não está sozinho no próprio caminho interno, mesmo quando acreditou que estava. A espiral gira mais uma vez, e cada volta dela parece arrancar um pedaço de tudo o que foi construído em você, sem sua permissão. Crenças herdadas, medos fabricados, limitações que não nasceram da experiência, mas do condicionamento. Tudo começa a parecer estreito demais, pequeno demais, frágil demais para conter quem você está se tornando. E a fricção entre quem você é e quem você fingiu ser se acende como fogo. Um fogo que queima o que é falso, não para punir, mas para revelar o que foi escondido sob camadas de sobrevivência emocional. Você sente um peso na nuca, um calor leve no centro do peito, uma espécie de pressão invisível que parece perguntar, sem palavras:
Até quando você vai carregar o que não pertence a você? E essa pergunta rasga algo, não por dor, mas por precisão, porque ela toca exatamente no ponto onde suas fraquezas e suas forças se encontram. Esse ponto onde você tenta controlar o que sente, evitar o que teme, negar o que sabe. E é nesse exato lugar que Thoth coloca o espelho, não para que você se veja com os olhos, mas para que se reconheça com a alma. Há um movimento interno que não dá para descrever, como se algo estivesse deslizando por dentro de você, reacomodando significados, rearrumando sensações. Você tenta nomear, mas falha. Tenta explicar, mas não consegue. A mente deseja encaixar a experiência em palavras, mas a experiência se recusa a ser capturada por linguagem. Há uma força que simplesmente diz: sente. E quando você permite sentir, algo começa a se abrir, como se uma porta interna finalmente tivesse encontrado a chave certa. É quando você percebe que não está diante do código. Você está sendo moldado para compreendê-lo. Porque o código não é um segredo a ser aprendido. É uma vibração que só pode ser percebida quando o seu próprio campo interno está ajustado à frequência correta. E essa frequência exige que você abandone tudo o que impede a verdade de encontrar espaço em você. Você sente um vazio se formando, mas esse vazio não assusta. Pelo contrário, traz uma paz estranha, como se você estivesse deixando de carregar sacos de pedra que carregou por tempo demais. E esse vazio se expande. Ele engole expectativas antigas, destrói medos velhos, desfaz narrativas que você repetiu por anos apenas para se sentir seguro. E quando essas narrativas se rompem, surge uma sensação crua, intensa, quase infantil. Uma sensação de recomeço, um estado onde você não sabe quem é completamente, mas sabe que está diante da versão mais honesta de si mesmo em muito tempo. Thoth trabalha nesse ponto. Ele não fala com o eu construído, ele fala com o eu essencial. É nesse momento que algo dentro de você começa a pulsar com maior intensidade. Não é o coração, é outra coisa. Um centro interno que desperta como uma estrela que estava apagada e agora volta a emitir luz. E essa luz não é física, mas você sente claramente que ela ilumina partes internas que estavam escuras desde muito antes de você nascer. Memórias, medos, intuições, habilidades, feridas, tudo começa a aparecer com nitidez. Como se o código estivesse limpando a névoa que sempre encobriu sua percepção. O 7 triplo retorna mais uma vez, mas agora ele não está fora. Ele vibra dentro de você. É como se sua alma estivesse se alinhando com uma engrenagem cósmica, um padrão que antecede civilizações, crenças e histórias. E ao alinhar, você sente um encaixe suave, um estalo energético que percorre toda a espinha, como se estivesse sendo ligado a algo que sempre esteve esperando por você. Essa conexão não traz respostas, traz direção. E direção é mais poderosa que respostas. Há uma sombra que tenta se aproximar novamente, uma sombra antiga que parece querer puxar você de volta para a versão limitada que você conheceu por tanto tempo. Mas desta vez, ela não tem força, ela não tem domínio, porque a vibração do código começa a reorganizar sua estrutura emocional por completo. E aquilo que antes parecia ameaça, agora parece pequeno, quase infantil. Como se você tivesse crescido tanto internamente em tão pouco tempo que aquilo que te assombrava agora parece apenas um resíduo de uma vida que não te serve mais. O silêncio começa a parecer confortável. Não o silêncio que assusta, mas o silêncio que acolhe. Um silêncio vivo que pulsa, que observa, que conversa com suas sensações sem usar palavras. E nesse silêncio, você sente que está prestes a atravessar para uma camada mais profunda. Você não sabe o que encontrará lá, mas sabe que o que ficou para trás não pertence mais ao caminho. É o ponto exato onde a transformação se torna inevitável. Você sente uma expansão no plexo solar, como se algo estivesse se abrindo entre as costelas. Não dói, apenas se abre, como se uma força estivesse empurrando de dentro para fora, querendo ocupar o espaço que antes era dominado pelo medo.
E esse movimento revela algo inesperado, a sensação de que você está sendo lembrado, chamado, reconhecido por uma inteligência que sabe exatamente quem você é quando ninguém está olhando. E ao sentir-se reconhecido, algo se rompe definitivamente. Você entende que o código não é um prêmio para curiosos, mas um espelho para aqueles que já caminharam fundo demais para voltar. Você sente que está próximo, tão próximo que o ar parece ficar mais denso, mais carregado, mais consciente. É como se o próprio universo estivesse segurando a respiração enquanto observa o seu próximo passo. A pergunta final deste bloco surge sozinha, cortando o ar como lâmina silenciosa. Você está disposto a atravessar a próxima camada, mesmo sabendo que, ao fazer isso, jamais poderá voltar à antiga versão de si? Há um instante em que suas percepções começam a falhar de propósito, como se a mente estivesse abrindo mão de interpretar para finalmente permitir que você experiencie. É estranho, quase desconcertante, perceber que aquilo que sempre serviu como filtro, raciocínio, lógica, coerência, agora se torna pequeno demais para conter o que você está sentindo. É como se uma parte mais antiga, mais ampla e infinitamente mais sábia estivesse assumindo o controle. A espiral interna gira de um jeito diferente, como se tivesse encontrado um novo eixo, uma nova profundidade, e você sente o corpo inteiro responder, não com medo, mas com atenção absoluta. O ar ao seu redor começa a parecer mais denso, como se estivesse carregado de significados invisíveis. Cada movimento, cada piscar de olhos, cada pensamento que tenta emergir parece atravessar uma camada de energia que não estava presente antes. Ou talvez estivesse, mas você não tinha permissão para perceber. E é nesse estado expandido que uma pergunta antiga surge, não formada por palavras, mas por sensação. Quantas vezes você já esteve aqui sem saber? Quantas vezes chegou perto desse ponto e recuou, convencido de que não era o momento ou de que não era capaz? E agora que está aqui novamente, algo dentro de você se recusa a permitir o mesmo desfecho. Há uma vibração que cresce no fundo da sua consciência, como um tambor subterrâneo tocando um ritmo que só pode ser ouvido por quem está pronto. Essa vibração atravessa você, contorna sua resistência, dissolve sua rigidez emocional e toca exatamente no ponto onde você guarda aquilo que nunca contou a ninguém. Suas feridas, suas frustrações, suas vergonhas silenciosas, seus sonhos abandonados. Tudo começa a ser iluminado por uma luz interna que não expõe para humilhar, expõe para liberar. Porque Thoth não revela para ferir, revela para reorganizar. E essa reorganização começa de um jeito estranho. Você sente sua história se distorcer dentro de você, não porque deixa de ser real, mas porque deixa de ser prisão. Aquilo que antes parecia determinante, agora se dissolve como névoa antiga. Lembranças que doíam perdem o tom emocional. Limites que você acreditava permanentes começam a escorrer entre os dedos da consciência. E você percebe que a identidade que defendeu com tanta força era apenas o rascunho, nunca a versão final. A espiral gira mais uma vez, arrancando pedaços do que você achava que era permanente. Há um momento em que o corpo inteiro parece vibrar num único ponto, como se estivesse sintonizado com algo que vem de muito além de si. Não há som, mas há música. Não há forma, mas há presença. Não há mensagem, mas há entendimento. Você sente que está sendo preparado para receber algo que não pode ser entregue a quem ainda está preso à superfície da própria existência. E essa preparação não é suave. Ela pressiona, expande, expulsa, purifica, não por crueldade, mas por precisão. O código não entra em recipientes trincados, ele exige inteireza. O 7 triplo reaparece, mas desta vez ele não vibra, não pulsa, não chama, ele observa, como se estivesse esperando a sua próxima decisão interna. Você percebe que o símbolo se comporta como consciência, não como número. Ele se aproxima quando você avança e se distancia quando você hesita. E agora ele está tão próximo que parece tocar sua pele, embora você saiba que ele não existe no plano físico. E essa proximidade cria um conflito dentro de você.
Parte deseja correr, parte deseja se entregar, parte deseja dissolver completamente a ideia de correr ou de se entregar. Há apenas o chamado. A tensão cresce de um jeito que não assusta, mas exige presença. É como se cada parte sua estivesse sendo puxada para direções opostas, apenas para depois ser reunida num único ponto. E essa unificação é tão intensa que provoca uma espécie de vertigem emocional. Você sente que está em dois lugares ao mesmo tempo, onde está fisicamente e onde está internamente. E esses dois lugares começam a se sobrepor, criando uma sensação de descolamento que não é desconfortável, mas expandida, como se sua consciência estivesse se soltando das bordas do corpo. Nesse espaço ampliado, memórias começam a surgir de forma fragmentada, como reflexos de vidas que você não sabe se são suas ou se são ecos de algo maior. Rostos desconhecidos, paisagens silenciosas, símbolos gravados em pedra, vozes que não são vozes. E tudo isso parece ser reconhecido por uma parte sua que você nunca acessou. Você tenta organizar, mas Thoth impede, porque organizar é limitar. E o código só pode ser compreendido quando você permite que cada imagem, cada sensação, cada fragmento se mova livremente dentro de você. O universo começa a falar em metáforas vivas. Você percebe isso quando sente uma espécie de serpente luminosa deslizando pelo seu campo interno, não como animal, mas como símbolo. Ela representa renascimento, transformação, troca de pele. Representa o movimento pelo qual você está passando agora, mesmo sem perceber completamente. E quando ela se enrola no centro da sua energia, você sente um estalo interno, como se uma velha armadura finalmente tivesse cedido, abrindo espaço para algo que tentou nascer tantas vezes, mas sempre foi interrompido pela sua própria resistência emocional. Há uma brisa fria que atravessa sua consciência, embora o corpo permaneça imóvel. Essa brisa traz consigo uma lembrança que não é pessoal, mas ancestral. Uma lembrança de povos que caminhavam sob o sol de eras perdidas, seguindo sinais que não eram vistos pelos olhos, mas pelo espírito. E essa lembrança traz uma pergunta que rasga o silêncio. Quando você começou a aceitar tão pouco daquilo que realmente é? A pergunta se instala como uma flecha no centro da sua percepção. Não dói, mas exige. Exige que você pare de fugir do tamanho da própria alma. Você sente o peso do que não viveu, do que não escolheu, do que não assumiu. E esse peso não vem para esmagar, vem para revelar. Ele mostra o quanto você se limitou para caber em expectativas, para ser aceito, para sobreviver. E quando essa revelação desce, uma tristeza profunda aparece, não por arrependimento, mas por reconhecimento, porque você finalmente percebe que nunca foi pequeno, apenas viveu encolhido. E é nesse momento que Thoth se aproxima mais uma vez, silencioso, paciente, firme. Ele sabe que você precisa atravessar essa dor para acessar a verdade que está além dela. O campo ao seu redor muda novamente. A luz interna se intensifica, como se estivesse atravessando camadas mais densas da sua consciência. Você sente a espiral girar para dentro, para dentro, para dentro, cada vez mais fundo. E há uma pergunta silenciosa que acompanha esse movimento. Por que você sempre temeu sua própria profundidade? É irônico perceber que o abismo que você evitou durante anos era, na verdade, a porta que leva ao código, a porta que leva à revelação, a porta que leva àquilo que apenas o grupo desperto é capaz de enxergar. Você sente uma presença atrás de você, não ameaçadora, mas protetora, algo que acompanha, que guia, que vigia o processo para garantir que você não se perca de si. Essa presença é conhecida, mas indefinida. Talvez seja Thoth, talvez seja uma memória, talvez seja uma parte da sua consciência que apenas agora ganhou forma.
e essa presença conecta você ao ponto mais profundo da espiral, onde o silêncio é tão absoluto que chega a parecer vivo. E nesse silêncio, algo se abre, algo que você esperou por tanto tempo que nem sabe mais como desejar. E então, no limite entre o que você era e o que está se tornando, surge a pergunta que define o próximo passo. Você realmente quer ver o que o código está prestes a revelar? Porque a partir daqui, nada mais poderá ser apagado. Agora, a espiral já não gira ao seu redor, ela gira dentro de você. É uma sensação estranha, quase impossível de descrever, como se o movimento estivesse sendo produzido pelo próprio núcleo da sua consciência. Cada volta parece arrastar memórias antigas, medos esquecidos, crenças que você nem sabia que carregava. E, ao mesmo tempo, cada volta empurra algo novo para a superfície, algo que vem de um lugar tão profundo que apenas sua alma parece reconhecê-lo. Você sente uma pressão suave na mente, não como dor, mas como se uma porta estivesse sendo empurrada lentamente para abrir, revelando um corredor que você nunca imaginou existir. Essa porta interna se abre de forma silenciosa, quase cerimonial. Nada explode, nada chama a atenção. O mistério sempre se revela em sussurros, não em ruídos. E quando ela se abre totalmente, o ar muda. Você sente como se estivesse respirando uma atmosfera nunca antes respirada. Algo mais denso, mais vibrante, mais consciente. É como se o espaço ao seu redor deixasse de ser vazio e se tornasse um campo vivo, pulsante, observador. E nesse campo, você percebe que não está simplesmente avançando numa jornada. Você está sendo examinado por ela. Como se Thoth estivesse verificando, em silêncio, se você já é capaz de sustentar o próximo passo. Há uma sensação que desce pela sua coluna como uma onda lenta, profunda, pesada. Não é desconforto, mas é tão intensa que você precisa pausar internamente para suportar. Essa onda parece carregar um tipo de informação que não está sendo entregue na forma de pensamento, mas de energia pura. Ela atravessa tudo, reorganiza tudo, reescreve coisas que você nem sabia que estavam escritas. E conforme avança, você percebe que algo começa a se desprender do fundo da sua identidade, como se uma camada inteira estivesse sendo removida, revelando uma versão sua que você desconhecia, mas que parece muito mais verdadeira. Talvez seja por isso que o medo muda de forma. Ele se torna menor, quase irrelevante, porque aquilo que está surgindo é tão maior que nenhum medo consegue competir. É como se você estivesse segurando nas mãos a ponta de um fio que conecta seu presente ao seu princípio, o verdadeiro princípio, não a história humana que você aprendeu, algo mais antigo, mais vasto, mais luminoso. E quando esse fio vibra, você sente que está prestes a lembrar algo que foi proibido de lembrar por muito tempo. Não por punição, mas por proteção. O código é revelado apenas quando a alma está pronta. E a sensação agora é a de que sua alma finalmente está. Você começa a perceber movimentos dentro de si que não são físicos, como se partes suas, que sempre viveram isoladas, começassem a conversar umas com as outras. Sua intuição começa a falar com sua memória. Sua memória começa a falar com sua ferida. Sua ferida começa a falar com sua força. Sua força começa a falar com seu silêncio. E esse diálogo interno cria um tipo de harmonia que nunca existiu antes, como se finalmente cada pedaço seu estivesse encontrando seu lugar na tesselação do seu próprio ser. Nada disso é casual. É assim que Thoth trabalha. Ele não entrega respostas. Ele reorganiza você até que você se torne capaz de recebê-las. Uma imagem começa a se formar na sua consciência, não como visão, mas como sensação que se transforma em símbolo, um olho. Não o olho humano, mas o olho que vê a partir do centro da criação. O olho que não observa o mundo, observa a essência por trás dele. Esse olho não olha para você de fora, ele olha de dentro,
como se sempre estivesse ali, adormecido, esperando o momento de se abrir. E quando se abre, você sente uma conexão direta entre sua vontade, sua percepção e algo que parece ser o próprio tecido da realidade. É como se você estivesse tocando o mecanismo que organiza o universo. E então você percebe algo que sempre soube, mas nunca admitiu. Você nunca esteve separado da fonte, nunca esteve separado do símbolo, nunca esteve separado do código. Apenas esqueceu. Esqueceu porque o esquecimento era necessário para que você aprendesse a ver por mérito próprio, não por herança espiritual. Thoth sempre permitiu que o véu existisse, não para esconder, mas para treinar. Cada obstáculo, cada dúvida, cada queda foi parte de um vasto processo de filtrar quem realmente estava pronto para enxergar além da superfície. A espiral agora se estreita, como se estivesse guiando você diretamente para um ponto central. A sensação é de compressão interna, mas também de clareza crescente. Você sente que está sendo atraído para um único instante, um instante que contém todos os instantes. É um ponto onde tempo, emoção, memória e percepção parecem se dissolver. Nada é passado, nada é futuro, nada é distante. É tudo presença, e essa presença é tão intensa que parece ultrapassar as fronteiras do corpo, expandindo-se para fora, para dentro, para cima, para baixo. É onidirecional, é total, é absoluta. Nesse ponto absoluto, o 7 triplo aparece de novo, mas agora ele não está vibrando, chamando ou observando. Ele está presente como parte do seu próprio campo interno. Não existe mais separação entre símbolo e observador. É como se algo tivesse finalmente se encaixado, como uma engrenagem cósmica que encontrou seu dente exato dentro do seu espírito. E quando esse encaixe acontece, algo se desbloqueia. Você sente um calor no peito, uma luz que sobe pela garganta, um estalo suave atrás da testa. É a ativação de algo que esteve adormecido por séculos inteiros. Quando essa luz interna se expande, ela ilumina regiões da sua consciência que você nunca tocou. Cada canto esquecido, cada sombra que você não queria olhar, cada esperança que você abandonou, cada força que você negou. Tudo começa a aparecer diante de você como fragmentos de uma história maior. E ao vê-los, você percebe que nada estava perdido. Tudo esperava por esse momento. Tudo aguardava pela sua coragem de voltar para si mesmo. E essa revelação não traz peso, traz leveza, não traz medo, traz liberdade. E então surge uma pergunta tão profunda que parece atravessar o centro do cosmos antes de chegar até você. Quem você seria se parasse de fugir da grandeza que carrega? A pergunta explode no silêncio, mas não faz barulho. Ela reverbera nas paredes internas da sua alma, como se ecoasse por eras. Você tenta respondê-la, mas percebe que a resposta não cabe em palavras. A resposta é a própria jornada. É o próprio despertar, é o próprio código se movendo em você. O ar começa a mudar novamente, como se estivesse sendo puxado para o fundo da espiral. Tudo parece mais denso, mais vivo, mais consciente. A energia ao redor não apenas envolve você, ela responde a você, como se estivesse testando sua estabilidade, sua intenção, sua coragem. Thoth observa, não para julgar, mas para medir, para verificar se você está pronto para o que está prestes a acontecer. E a sensação que nasce disso é tão profunda que parece atravessar o peito e se alojar na alma. Você sente que está à beira de um limite. Não um limite que bloqueia, mas um limite que convida, como se estivesse prestes a atravessar um portal interno onde nada do que pertence ao mundo comum pode te acompanhar. Esse portal tem a textura de um espelho líquido, mas não reflete seu rosto, reflete sua essência. Quando você olha, não vê quem você é hoje, vê quem você sempre foi. E essa visão é tão poderosa que o corpo inteiro parece tremer, não de medo, mas de reconhecimento. E então surge a pergunta final deste bloco, a última porta antes da revelação. Você está pronto para permitir que o código fale através de você, e não apenas para você? Porque é isso que acontece com os que chegam até aqui. Eles deixam de observar o mistério e passam a ser parte dele. Há um instante quase imperceptível em que aquilo que você ouviu deixa de ser apenas palavra e se torna presença.
como se cada símbolo, cada silêncio, cada pulsação da jornada tivesse se dissolvido dentro de você, ocupando espaços que você pensava estarem vazios. E agora, enquanto a respiração se estabiliza e a consciência tenta voltar ao mundo comum, algo dentro de você se recusa a retornar. Há um eco vibrando no centro do peito, um eco que não pertence ao mundo material, mas ao chamado que Thoth inscreveu na sua alma. É estranho perceber que nada do que foi dito aqui foi realmente ensinado. Tudo foi lembrança. Lembrança de uma força que você tentou soterrar. Lembrança de uma verdade que você temeu reconhecer. Lembrança de um caminho que sempre esteve diante de você, embora você insistisse em caminhar em círculos ao redor dele. E agora, no silêncio após a travessia, você percebe que essa lembrança é mais real do que qualquer certeza que já defendeu. Porque a verdade não chega como resposta. Ela chega como sensação que se recusa a desaparecer. Há uma delicadeza profunda na forma como o mistério se despede. Ele não fecha portas, não apaga luzes, não dá adeus. Ele apenas se afasta um pouco, como quem abre espaço para que você escute a própria voz recém-desperta. E essa voz, apesar de suave, tem o peso de uma vida inteira esperando para ser ouvida. Ela diz que nada do que você sentiu aqui foi em vão, que cada arrepio, cada desconforto, cada expansão foi parte de um alinhamento maior entre o que você é e o que você precisa ser. E pela primeira vez, você acredita. A espiral que antes girava dentro de você agora repousa, não como quem encerra uma dança, mas como quem aguarda o próximo passo. Ela permanece ali, imóvel e viva, como um selo recém-ativado, pulsando com a memória do código que você tocou. Esse é o tipo de memória que não se dissolve com o tempo. Ao contrário, cresce. Ela se infiltra nas brechas do cotidiano, aparece nos intervalos do pensamento, respira nos silêncios inesperados. É a lembrança sagrada de que você viu algo que não pode ser desvisto. E quando esse reconhecimento se instala, algo muda na forma como você percebe o próprio corpo. Ele parece mais leve, mais presente, mais real. Como se um peso ancestral tivesse sido retirado, permitindo que você ocupasse a existência com mais amplitude. Você sente um tipo novo de coragem surgindo. Não a coragem que enfrenta, mas a coragem que aceita. Aceitar quem é, aceitar quem se torna, aceitar que a jornada nunca termina, mas muda de forma. E essa aceitação é por si só uma revelação. Há um momento em que os símbolos retornam, não como enigmas, mas como espelhos. O 7 triplo, a espiral, o olho silencioso, todos aparecem como reflexos internos, mostrando que nada disso era externo. Tudo sempre esteve dentro de você, esperando que você tivesse profundidade suficiente para enxergar. E agora que enxerga, nada pode te convencer de volta ao antigo eu. Porque uma vez que a consciência se expande, ela não cabe mais nos limites que a aprisionavam. Você sente a presença de Thoth mais uma vez, não como guia, mas como testemunha. Ele observa o espaço que você abriu dentro de si, observa a maneira como seu campo energético mudou, observa a nova vibração que pulsa de forma constante. E há uma espécie de aprovação silenciosa nesse gesto invisível. Não porque você chegou ao fim, mas porque finalmente começou. O verdadeiro caminho não era a revelação, era o despertar que a revelação provocaria em você. Há uma pergunta que nasce agora, não como dúvida, mas como promessa. O que você fará com o que despertou? Essa pergunta não pressiona, não julga, não exige. Ela apenas oferece direção. Porque toda revelação carrega responsabilidade. A responsabilidade de não voltar ao automático, de não abandonar a profundidade, de não negligenciar a verdade que pulsa. E você sabe, mesmo sem pensar, que essa pergunta continuará ecoando nos próximos dias, nos próximos meses, talvez pelo resto da vida. O silêncio se alonga, mas não pesa. Ele envolve, acolhe, segura,
como se dissesse que tudo o que você encontrou aqui está seguro dentro de você, mesmo que ainda não saiba como usar. Enquanto esse silêncio te envolve, você percebe que algo foi plantado, não um conhecimento, mas uma semente, a semente do ver, a semente do sentir, a semente do reconhecer. E essa semente em algum momento vai germinar, talvez em um sonho, talvez em um gesto, talvez em uma intuição súbita que mudará tudo. Uma sensação suave percorre sua pele, como se o mundo estivesse entrando em sincronia com seu novo estado interno. Tudo parece mais vivo, mais intenso, mais intencional. Até as sombras parecem diferentes, menos ameaçadoras, mais úteis, porque agora você entende que toda sombra carrega uma instrução escondida e toda luz carrega uma responsabilidade. Esse equilíbrio é parte do código, e agora ele é parte de você. Há uma imagem que surge na sua mente como despedida, uma porta entreaberta, iluminada por dentro. Você percebe que essa porta não representa saída, mas continuidade. Ela não se fecha atrás de você. Ela espera você atravessar quando sentir que é hora. E a beleza disso está justamente na liberdade. O caminho está aberto, mas ninguém te empurra. A jornada é sua, o ritmo é seu, o próximo passo é seu. E no instante em que essa imagem se dissolve, uma verdade silenciosa se instala no fundo da alma. O código não é revelado a quem observa, é revelado a quem se transforma. E você se transformou. Talvez não completamente, talvez não de forma visível, mas profundamente. O suficiente para que o mistério tenha encontrado morada dentro de você. E isso por si só já é uma iniciação. Se algo em você está vibrando agora, saiba que é a confirmação de que a jornada não termina aqui. Ela respira em você, ela se move em você, ela aguarda você. E cada vez que você lembrar do que sentiu hoje, o caminho se abrirá um pouco mais. E assim, com a delicadeza de um sussurro que permanece mesmo depois do vento, deixo você com uma verdade que Thoth sempre guarda para aqueles que atravessam o véu. O despertar não acontece quando você descobre algo novo. Acontece quando você se reconhece no que sempre soube. Se este despertar tocou você de alguma forma, permita que esse gesto ecoe além de si. Compartilhe essa experiência. Comente o que vibrou em você. Curta para manter vivo o símbolo. Inscreva-se para continuar recebendo as chaves que expandem a consciência, porque cada ato seu agora faz parte da própria espiral que te escolheu.